a gente está falando de Campinas, a gente segue falando da nossa metrópole, porque hoje você vai acompanhar o nosso terceiro episódio da série especial sobre o aniversário de Campinas. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória histórica da cidade, que é uma das mais relevantes do interior paulista e a primeira do Brasil sem ser uma capital a ser classificada como uma metrópole. Uma cidade fascinante que abriga os seus mais de 1 milhão de habitantes. São 248 anos de história e muita história para contar. A cidade ela vai surgir do pouso de tropeiros que iam em direção às minas dos Guaiazes. Eram 3 campinhos, um nas imediações do estádio do Guarani, um nas imediações entre Praça Bento Quirino e Praça Carlos Gomes e um terceiro nas imediações da atual Praça 15 de Novembro ou Largo Santa Cruz. Esses tropeiros, portanto, eles iam abastecer as regiões das minas, faziam comércio e ao passarem pela cidade, por um local onde viria a ser a cidade de Campinas, eles se hospedavam nesses pousos, comprando arroz, milho, os elementos necessários para que eles sobrevivam. Essa era a vista da região central na década de 50, mas foi um pouco mais tarde que começou-se a discutir a história da cidade. A partir dos anos da década de 60, houve um profundo questionamento a partir de pesquisas, de historiadores, e a Câmara Municipal optou por montar uma comissão de estudos para definir essa questão da história da cidade, da fundação da cidade. Essa comissão acabou fazendo uma avaliação de todo o conhecimento que se tinha acumulado até aquela época e se optou pela data do 14 de julho de 1774. A mudança da data se dá pelo fato de que, por determinação do Morgado de Mateus, o Barreto Leme, Francisco Barreto Leme, o fundador da cidade, demarcou uma área de rócio para a construção da cidade. E aí se rezou a missa na matriz provisória, tá? Uma matriz, uma capela simplória. E aí se optou por essa data justamente porque tinha um documento escrito que oficializava isso, um documento oficial. E desde então, a terra das andorinhas é marcada por grandes fatos e personagens. Em 1898, Campos Sales se tornou o primeiro e único campineiro a chegar ao cargo de presidente da República. Antônio Carlos Gomes, o mais importante compositor da ópera brasileira e que dá nome a um dos pontos importantes do município. E de turismo, o campineiro conhece bem, lugares que despertam a curiosidade entre muitos turistas. A arquitetura preservada do Mercadão Municipal. Tradicional Estação Cultura, sendo o palco dos seus grandes eventos. O passeio pelo centro que continua pelo Largo do Rosário. E claro, pelo principal ponto do comércio, a Rua 13 de Maio. Tem também o tradicional domingo no Parque Taquaral. Região de lazer que ainda abriga a história. O Largo do Café com uma réplica da fazenda de Bernardo Guedes Barreto, filho de Barreto Leme, fundador oficial do município. Essa é uma réplica da sede da fazenda Taquaral, né? Uma casa assoalhada, típica construção da primeira metade do século XIX, quando o dinheiro começou vamos dizer assim, a circular mais livremente na nossa cidade, primeiro com a cultura
canavieira, perdão, depois com a cultura cafeeira. E esses fazendeiros, muitos viriam depois a se tornar os barões de café, etc. Bom, essa casa em especial, se já por ser sede da fazenda, né, Taquaral, ela merece um destaque importante porque ela teria sido também propriedade de um dos filhos de Francisco Barreto Leme. Um marco da nossa cidade, sem sombra de dúvida, é o trabalho. Primeiro, o trabalho de uma imensa parcela da população que foi escravizada, depois o trabalho de imigrantes. E nesse processo todo de trabalho, nós temos que lembrar também o trabalho de pesquisa, o trabalho de ciência. Ah, Campinas! Se você soubesse quantas histórias são entrelaçadas entre os seus 2 centenários. O que sente quando completa mais um ano de vida? A sensação da grande maioria é que mesmo com os avanços e tropeços, sempre existe a esperança de dias melhores. Obrigada por tanto, Campinas. Maravilha, linda reportagem da Thalitinha, edição também do Guilherme. Campinas também, eu sou do time Amo Campinas também, sou apaixonada por essa metrópole maravilhosa. Amanhã a gente continua com a nossa série especial também, no dia do aniversário de fato da cidade de Campinas.